Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Líderes dos partidos do chamado Centrão se reúnem com o presidente da República e confirmam apoio ao ajuste fiscal da economia. 84 deputados vão concorrer a cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições marcadas para o dia 2 de outubro. No Salão Negro está a repórter Carolina Nogueira. O Congresso realiza na segunda-feira a sessão para análise de destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro. Agora em Brasília são 9 horas e 2 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. Os líderes do chamado Centrão, bloco que reúne partidos de centro-direita aqui na Câmara, se reuniram nesta quinta-feira no Palácio do Planalto com o presidente da República, Michel Temer. Juntas, as 8 legendas mais expressivas desse bloco somam mais de 250 deputados. Após o encontro, os líderes dos partidos reiteraram apoio às reformas propostas pelo governo no que diz respeito ao ajuste fiscal da economia, principalmente a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto de gastos públicos para reduzir o endividamento do país. Vamos fazer uma reforma por vez. A 241, digamos assim, é o plano real do governo Temer. É preciso que a gente aprove, tem ajustes a ser feitos. Esses ajustes serão feitos, lógico, que a gente vai discutir com os líderes e com certeza a gente vai aprovar na Câmara e depois fazer com muita calma a reforma da Previdência. Nós temos que fazer escolhas. Nós chegamos a um momento do país em que temos que fazer escolhas para poder crescer. Precisamos melhorar a burocracia do país, precisamos minimizar o custo do Brasil para sermos competitivos, voltar a gerar emprego. E isso tudo residirá nas pautas que o governo Temer está apresentando para o Congresso Nacional e nós temos essa responsabilidade. A estratégia é voto. Nós vamos todos agora discutir com as nossas bancadas de forma tranquila, de forma absolutamente sem nenhum assodamento e aprová-las sem nenhum problema, porque as bancadas esperam que os líderes realmente exerçam essa liderança, mostrando a necessidade. Nós vamos fazer essa discussão ampla entre nós, entre as bancadas e entre os nossos deputados individualmente também nas suas diversidades, porque nós temos partidos que têm diferença com relação ao entendimento, mas nós vamos fazer com que tudo chegue nos eixos e possamos aprová-las. É uma tradição do parlamento, da política brasileira, da democracia brasileira, ter um núcleo central de partidos que, por afinidade, por história, eles se unem para garantir a governabilidade de um governo. A proposta de emenda à Constituição limita as despesas primárias da União aos gastos do ano anterior, corrigidos pelo índice de inflação. A PEC deve ser votada na comissão especial no início de outubro. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse nesta quarta-feira estar confiante na aprovação da proposta em plenário até o fim do ano. Essa proposta, a proposta dessa emenda à Constituição, ela muda a forma como o orçamento é organizado aqui no Brasil. O Congresso está terminando de analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Na segunda-feira tem sessão convocada para analisar os últimos destaques. Agora, como a LDO e a PEC do teto de gastos, se aprovada, vão ter que ser ajustadas? É justamente sobre isso que a gente vai conversar com um consultor de orçamento que está agora com a repórter Carolina Nogueira. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Olha, o texto principal da Lei de Diretrizes Orçamentárias já foi aprovado no dia 24 de agosto. O que falta agora e que deve ser analisado na próxima segunda-feira são 3 destaques ao texto. 2 tratam do mesmo assunto, tratam de emendas na área de ciência e tecnologia. O terceiro permite ao governo alterar em até 20% as obras eleitas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Mas quem vai explicar para a gente exatamente o que isso significa é o Graciano Rocha Mendes. Ele é consultor de orçamento aqui da Câmara e é um dos coordenadores da LDO para o ano que vem. Graciano, bom dia. Esses 3 destaques, eles podem mudar muito a cara da LDO, a cara do orçamento para o ano que vem? Por que eles ficaram agora para o final? Eles são muito polêmicos? Não, a demora na apresentação, na aprovação desses destaques diz mais respeito à ordem de apresentação deles. O que mais tomou tempo, tomou as atenções na reunião, na sessão do Congresso da última vez, foi o artigo 3º, justamente o artigo
da LDO que tem relação direta com a PEC dos gastos, e por uma questão de ordem de apresentação, esses destaques ficaram para o final, né? O quórum da sessão caiu antes que esses destaques fossem aprovados. Então não deve ter muita polêmica nessa sessão de segunda-feira. Como é que a LDO já trata, nesse artigo 3º, dessa compatibilização com a PEC de gastos que ainda não foi aprovada? Então, esse artigo 3º, ele se inspirou, é um texto que já foi inspirado na PEC dos gastos, só que contém algumas diferenças. A principal diferença é que, no caso da LDO, nesse texto que consta da LDO, o limite para o teto de gastos é global, né, para a União como um todo. E na PEC de gastos, o limite é estabelecido por poder. Então, cada poder deve ter um limite próprio que vai ser corrigido a cada ano, a partir da inflação. E no texto da LDO existe um limite global que está estabelecido para o ano que vem. Não deve ser muito polêmica, então, a análise desses 3 destaques. Não. A polêmica já passou, a parte que continha polêmica já foi aprovada e esses 3 destaques não devem tomar muito tempo. A PEC de teto de gastos está em plena discussão aqui na Câmara dos Deputados. A comissão especial que analisa esse assunto ouviu essa semana opiniões do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e também do Movimento de Luta por uma auditoria cidadã da dívida pública, ou seja, rever essa dívida pública brasileira. A gente vai conferir como é que foi essa reunião na reportagem. Limites. Essa é a palavra que resume as mudanças propostas do novo regime fiscal. A ideia é recuperar a economia, pois em abril deste ano a dívida bruta do governo geral ultrapassou 67,5% do produto interno bruto, a soma de tudo que o país produz. Por isso, o projeto, uma das principais iniciativas do presidente Michel Temer, propõe limitar as despesas do governo por um prazo de 20 anos. No ponto mais polêmico, a proposta altera o cálculo das despesas mínimas com saúde e educação. Os valores seriam corrigidos pela variação da inflação do ano anterior. Hoje, estão atrelados aos recursos que o governo arrecada. E este é um dos principais pontos questionados. Estamos aí com uma proposta que congela gastos sociais, amarra todos esses investimentos, impede o país de crescer e libera recursos para a dívida pública nunca auditada, sobre a qual existem vários indícios de ilegalidade e irregularidade. Esse teto exige que o governo e assim a sociedade, os parlamentares, façam opções de prioridades. O que é prioridade investir, o que é prioridade o país ter como projeto social, como benefício social. Há muito desperdício nos gastos públicos. Então, a PEC ela começa a dar um sinal de que precisamos ter gestão adequada. Entre os deputados que participaram da comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, também existe divergência quando a chamada PEC do teto de gastos. Nós já temos a cultura da inflação, que a inflação não corrompe o salário, as despesas, a cultura de poupar água depois da crise de São Paulo, a cultura energética depois de 2 apagões. Agora nós temos que desenvolver a preocupação de diminuir o gasto público. Este ajuste fiscal é necessário. E os palestrantes muito preparados mostraram que inúmeros países assim o fizeram e tiveram recuperação. Em 20 anos, qual será a população brasileira? Mas nós não poderemos construir mais nenhuma creche, mais nenhuma escola, nenhum hospital em 20 anos. E qual será o tamanho da população brasileira? Eu repito, para você manter o mesmo gasto. Pois é, Graciano, essa é uma das grandes polêmicas em relação a essa PEC do teto de gastos. Ela, de fato, congela nos parâmetros atuais os investimentos com saúde, educação, os investimentos sociais do país. Qual a visão que você faz disso? Bom, o teto de gastos ele é estabelecido para a despesa de forma geral. Então, daqui para frente, sendo aprovada a PEC nos termos que ela está prevista, será necessário um rearranjo, uma discussão a cada ano de quais investimentos, de quais gastos serão realizados, né? Então, o teto é estabelecido, mas o arranjo interno a esse teto está sujeito à discussão. Então, o quanto pode ir para a educação, o quanto pode ir para a saúde, está sujeito a uma discussão anual, né? Pode haver uma redistribuição a cada discussão, a cada ciclo orçamentário, de quantos recursos serão destinados a cada uma dessas áreas.
Aprovada agora, a PEC do teto de gastos já vale para o ano que vem? Ou seja, é grande a responsabilidade da LDO para o ano que vem. É ela que vai servir de base para os próximos reajustes nos próximos 20 anos, é isso mesmo? Então, a LDO já faz uma preparação, digamos assim, para o início da PEC, para o início da vigência da PEC. Então, a proposta orçamentária que chegou em 31 de agosto aqui ao Congresso, ela já se inspira, ela já está correspondendo a essas regras que que estão na LDO e que estão inspiradas na PEC. Então, o orçamento para o ano que vem já se encontra balizado pelas regras da PEC e sendo aprovado esse texto, haverá então menos problemas para uma adaptação ao contexto que está sendo discutido. Bom, Graciano, muito obrigado pela sua participação conosco, esclarecendo esse tema difícil que é o orçamento. A gente volta ao estúdio com a Vera. Isso mesmo. Esclareceu, muito bom esclarecer esse tema importante. Obrigada, Carol, obrigada ao consultor, um bom dia para vocês. O seminário que vai discutir um projeto de lei que cria uma política nacional para a erva mate começa em instantes na cidade de Arvorezinha, no Rio Grande do Sul. O debate faz parte dos trabalhos da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Eu converso agora com o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, que pediu a realização desse seminário. O deputado fala comigo por telefone. Bom dia, deputado. O senhor me ouve bem? Escuto bem. Em primeiro lugar, é uma satisfação, nós podermos entrar aí na programação e divulgarmos, um tema importante, que é, na prática, um projeto de lei que apresentei, que é o projeto de lei 4.137 de 2015, e que, na verdade, trabalho com a perspectiva de propiciar uma política para a produção, a comercialização e a industrialização da erva mate, inclusive dando assim uma conotação mais especial para que nas políticas públicas do governo inclua a atividade, do ponto de vista apenas planos de safra para dar um suporte maior ao produtor da erva mate, estimular a pesquisa, tanto na área do produto, da erva mate como alimento, na área farmacêutica, em todas as propriedades que nós temos, medicinais que a erva mate tem. Então, na verdade, nós temos também os tipos de uso, além do chimarrão, o tererê, os chás de mate, nós temos uma gama de alternativas. Então, na verdade, nós podemos fomentar todo o segmento. E o que é importante é que, nesse momento, a gente tem uma estimativa de 180 mil produtores engajados nesse projeto de produção, e temos aí em torno de 700, um pouco mais de 700 empresas industrializando e, inclusive, processando, embalando a erva mate, Não é pouca coisa, deputado? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, qual é a situação, então, já que o senhor propõe uma política nacional, qual é a situação hoje da pesquisa, da produção e dos incentivos, para a produção no Brasil da erva mate? Por que precisa dessa política nacional? Na verdade, a gente precisa, por exemplo, no momento, existe altos e baixos. O produtor, quando consegue obter um preço baixo, quando tem uma oferta alta de produção, cai o preço e ele é desestimulado. E a erva mate é uma planta, a grande maioria das árvores são nativas, e algumas plantas desenvolvidas. E o que acontece? O produtor faz a retirada das árvores, para ir para outra atividade. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul está ocorrendo. Eu estou aqui na região de Arvorezinha, na região de Erechim, do Alto Uruguai, são regiões produtoras. E nós temos Santa Catarina, também estado produtor, e o estado do Paraná. E alguma coisa no Mato Grosso do Sul. Então nós temos aí, são 480 municípios, 486 municípios produtores, só para ter uma ideia, no Brasil, basicamente no Sul. Então, o que acontece? Nós precisamos ter uma consistência e o apoio de parte das políticas de crédito, por exemplo, não só a produção, mas a industrialização, melhorar a tecnologia do ponto de vista tecnológico, tanto do sistema produtivo, como também da industrialização. E o grande trabalho que deve ser feito é exatamente no estímulo, na comercialização, no marketing. Então, é uma cadeia produtiva importante, mas que ela precisa de um suporte maior, inclusive de acompanhamento por parte dos órgãos de pesquisa. E a gente quer, através da lei,
estabelecer exatamente alguns parâmetros para que os governantes, para que, em especial, o governo federal, dê esse suporte e que nós tenhamos uma faixa de recursos para investir nesse setor tão importante, né? Além de ser a bebida símbolo, né, do gaúcho, com certeza, que é o chimarrão, né? Agora, deputado, qual é o potencial de exportação da erva mate brasileira na sua avaliação, na avaliação dos especialistas? Olha, nós estamos exportando ainda um volume, né, considerado pequeno. Né? Nós temos aí um faturamento pequeno em termos de exportações, mas o Uruguai no momento, né, o país de maior destino, que importa praticamente todo o consumo, consome muito, é um país pequeno. Nós exportamos para outros países aqui da América do Sul também. Nós estamos exportando para a Europa também. O que é importante é que se ampliarmos, por exemplo, o consumo na forma de chá, né, na forma de bebida, né, na forma do próprio tererê para as regiões quentes do país, né? Então nós podemos expandir a base de consumo, né, de utilização, vai ampliar essa base produtiva e industrial, gerar esses empregos. Aí nós temos, né, uma geração de empregos muito alta do ponto de vista aí, tanto do produtor como nas indústrias, né, e nos processadores. Então, nós entendemos que é um segmento que precisa ser mais apoiado, né? Tem muitas iniciativas isoladas e a gente quer interagir o setor público com o setor privado. E o objetivo da minha proposta de lei, que aliás na terça-feira já passou aí o projeto de lei na Comissão da Agricultura, né? Onde tivemos o deputado Dagoberto, do Mato Grosso do Sul, foi o relator e aprovou. Mas nós estamos aqui, vamos fazer uma discussão através, né, com a Câmara Setorial, com os sindicatos das indústrias, com o Sindicato de Representação e Associação dos Produtores, com as federações, né, sindicais e os próprios produtores que produzem. Então nós temos aí um tema muito importante. Okay. E além disso, eu fiz um outro projeto de lei que permite o plantio de árvores, né, nativas, de espécies nativas de erva mate, na recuperação de APPs nas pequenas propriedades. Então é um projeto diferenciado para que você concilie melhoria do meio ambiente com produção e renda do produtor na pequena propriedade, conciliando com o nosso Código Florestal. Okay, é um projeto de lei muito interessante e também estamos debatendo aqui hoje. Ok, deputado. É bom trabalho aí para o senhor, para a comissão. O deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, falou com a gente diretamente de Arvorezinho. Um bom dia para o senhor. Muito obrigada. Obrigado, Vera. É uma satisfação e cumprimentar a todos que acompanham pela TV Câmara. Obrigada, bom dia. Bom, e você viu nesta edição do Câmara com Notícia, Congresso pode concluir votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, até a próxima terça-feira. Líderes do Centrão reafirmam apoio às reformas propostas pelo governo Temer. Agora em Brasília, 9h19. Você vai ver depois do intervalo. Comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção discute melhorias na infraestrutura dos órgãos responsáveis por investigar e julgar. Em Brasília, 9h21. O Câmara com Notícia está de volta. Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discutiu a educação no campo. Com o fechamento de escolas, crianças têm de se deslocar, às vezes, mais de 100 quilômetros todos os dias para estudar. Se nas cidades brasileiras a proporção de analfabetos caiu para 4% dos maiores de 15 anos, no campo ainda são 21%. Uma em cada 5 pessoas. Hoje, 8,5 milhões de crianças e jovens do campo estão matriculados no sistema de ensino. Mas isso não garante que o analfabetismo vai ser eliminado. Desde 2001, 40 mil escolas rurais foram fechadas, denunciaram os participantes da audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Com isso, os alunos têm de ir até a cidade para estudar. O problema não é só a distância. O currículo não dá conta de atender às necessidades básicas de quem
ter um projeto de viver e sobreviver no campo. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta o resultado da combinação de longos deslocamentos e currículo inadequado. Nós vamos encontrar ainda um percentual muito grande de crianças que, na prática, só concluem os primeiros 3, 4 anos do ensino fundamental, o que, obviamente, é uma forma de apartheid educacional que uma democracia não pode admitir como natural. O professor defende que o governo federal apoie os municípios na manutenção de escolas no campo e na formação de professores especializados. Os participantes da audiência pública protestaram contra a redução de recursos para o setor. O orçamento já está com um corte grande para o ano que vem, então essa reação ela é fundamental para a manutenção desses cursos. A comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção ouviu sugestões da Polícia Federal, de um ex-ministro do TSE e de um representante da Procuradoria-Geral da República. Um dos temas principais do dia foi a necessidade de melhorias na infraestrutura dos órgãos responsáveis por investigar e julgar. Reestruturação. Essa foi a palavra-chave da reunião. A representante da Federação Nacional dos Policiais Federais disse que o cuidado com a investigação dos crimes de corrupção tem que ser redobrado. Por isso, dentre as medidas de combate à corrupção, faltam 2 outras. Uma que cuide do aprimoramento da estrutura dos órgãos policiais e outra que invista nos recursos humanos policiais. O jurista Eduardo Alckmin, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, voltou a falar em reestruturação. Só que no caso dele, do sistema judicial brasileiro. Ele apresentou uma sugestão objetiva. O Supremo deveria ficar incumbido só do julgamento dos casos de grande relevância nacional e o STJ julgaria com ampla liberdade, inclusive questões constitucionais, com o recurso especial. E aí, cumprindo a missão para a qual foi criado, ter um número maior de juízes para que, mais especializadas as sessões, os julgamentos fluam mais rapidamente. Um outro tema está sempre voltando à discussão aqui na comissão. É a limitação do número de recursos que podem ser apresentados à Justiça, atualmente muito alto. O representante da Procuradoria-Geral da República foi radical em relação a esse assunto. Desapega. Deixa o processo acabar. Vamos tocar a vida. A vida do cidadão não tem trânsito em julgado. Ela segue. E às vezes ela fica parada esperando decisões que levam décadas. Para pacificar em algum momento, eu tenho que assumir o risco de não fazer justiça. O advogado Alckmin discorda. A justiça existe para fazer justiça, né? O relator da comissão afirmou que terá que analisar com equilíbrio a questão da limitação do número de recursos. Como nós estamos ouvindo aqui todas as correntes do direito, né, e são várias, até por respeito às pessoas, nós estamos tendo a prudência de dizer que algo precisa ser feito. Agora, o que será feito, nós vamos definir um pouquinho mais para o meio de outubro. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será no dia 2 de outubro. E aqui na Câmara, 84 deputados vão concorrer a cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Nas últimas eleições municipais, 89 deputados federais se candidataram. Na eleição deste ano, a média se manteve, mas com uma pequena redução. É o que mostra um levantamento preliminar do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. 84 deputados são candidatos nas eleições municipais em 2016. Destes, 73 para prefeito, 10 para vice-prefeito e 1 para vereador. O diretor de documentação do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, atribui a redução do número de candidatos a 3 fatores. A primeira, o fim do financiamento empresarial de campanha, que afugenta parlamentares dessa disputa, porque eles terão que obter esse financiamento mediante contribuições individuais, recursos próprios ou do fundo partidário. A segunda razão é o custo de imagem, ou seja, o Brasil vive num momento uma série de escândalos, a Lava Jato em curso, com a imagem do parlamento muito ruim perante a opinião pública. E a terceira razão
é o fato de que os municípios passam por um momento de enorme dificuldade fiscal, alguns não conseguem sequer pagar em dia os seus funcionários, e essa também é uma razão pela qual se acredita que os parlamentares disputaram em menor número, ou se habilitaram em menor número a disputar essa eleição municipal. Segundo o cientista David Fleischer, a taxa de deputados vitoriosos nas eleições municipais fica na casa dos 30%, o que acaba provocando uma renovação na Câmara dos Deputados. Esse número é perto do padrão, em torno de 90 deputados candidatos, né? Se não me engano, em 2012, uns 30, 35 foram eleitos, né? Então isso provoca uma renovação na Câmara, porque os suplentes assumem como efetivados, né? E mostra a forte ligação entre o deputado federal e as bases municipais. Olha só, de acordo com a Constituição Federal, o deputado que vence uma eleição para a capital de um estado pode se licenciar do mandato parlamentar para exercer o cargo. Já o deputado que vence uma eleição para prefeito de cidade do interior é obrigado a renunciar ao cargo de parlamentar para assumir como prefeito. O Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Carga, realizado aqui na Câmara, discutiu na edição deste ano questões como a terceirização do trabalho dos motoristas, a proposta de um marco regulatório do setor e a reforma trabalhista. Só no Brasil são mais de 1 milhão de motoristas cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. O transporte de cargas movimenta cerca de 60% de toda a produção do país. O navio não sai do porto, né? O avião não sai lá do aeroporto para vir recolher carga, né? O trem também não sai lá da sua linha para ir na fazenda para pegar a carga. Quer dizer, então, na verdade, o caminhão atua em todos os momentos do transporte de mercadorias ou de produtos e das riquezas produzidas. A Câmara realizou a 16ª edição do Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Carga. O objetivo foi ouvir os representantes da área para discutir as condições de trabalho dos motoristas. O transporte de cargas no Brasil ele não é olhado como deveria ser. E cada um desses congressos que a gente faz aqui, a gente vê melhorias, porque há uma integração entre o grande transportador, o transportador individual e a sociedade. Alguns dos pontos discutidos foram a proposta do marco regulatório do transporte rodoviário de cargas e a reforma das leis trabalhistas. Para o presidente da Comissão de Viação e Transportes, isso deve acontecer logo. É urgente não só a reforma, mas também novas leis que estão vindo aí para melhorar o setor, a importância da infraestrutura para trazer segurança no trânsito, para salvar vidas. O Brasil, sem esse setor, que é a base da economia, o Brasil para. Foi debatido ainda o projeto que regulariza a terceirização das chamadas atividades fim do setor. Para o presidente da Associação Nacional de Transportes, essa medida é importante para o país. Eu acho que é bom não só para o setor de transporte, mas para a economia como um todo. Você tem mais agilidade, às vezes, para executar determinadas tarefas, determinados serviços ou determinada atividade. O transporte é sempre um assunto que está em debate aqui no Congresso. Há um ano, o Congresso decidiu que o transporte é um direito constitucional do cidadão brasileiro. E na Câmara dos Deputados, empresários discutiram a importância da medida. O transporte público, nas suas diversas modalidades, é um serviço essencial que garante a movimentação das pessoas e o funcionamento das cidades. Quando ele para, o efeito é sentido no dia a dia de todos os cidadãos. Por isso mesmo, em setembro do ano passado, o transporte foi incluído na Constituição como um dos direitos sociais dos brasileiros. Na prática, o que isso mudou pode mudar na vida diária de quem pega um ônibus ou um metrô numa grande cidade. O deputado Alan Rick diz que a mudança na Constituição é importante, mas ainda falta vontade política, semelhante à que o poder público tem mostrado em ocasiões especiais. Na prática, nós temos visto que a grande preocupação dos governos, quando se estabelecem os grandes eventos, por exemplo, no Brasil, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas agora, é a mobilidade urbana, é o direito de vir, é o transporte. Ora, se não houver uma decisão de Estado, a gente pode colocar na lei, a gente pode fazer a festa, mas se não houver decisão de Estado, a decisão de gestão pública,
a coisa não vai funcionar. Na reunião da Frente Parlamentar do Transporte Público, deputados e empresários do ramo pediram subvenção pública para tornar esse direito uma realidade. Para que nós possamos fazer o transporte público, direito social, tem que ter a participação do governo, porque ele é transporte público, né? Mas o capital é privado, as empresas são privadas. Então o capital privado, ele tem que ter a cobertura das suas despesas, não é isso? Para melhorar o ônibus, colocar o ônibus melhor, novo e cumprir horário. Nós poderemos reduzir 30% do custo do serviço com subvenções, criando as subvenções, deixando no bolso da população 11 bilhões de reais por ano com a redução do preço da passagem, estimulando todas as atividades, fazendo uma grande redistribuição de renda e tentando atrair nova demanda para o transporte público. Trazendo mais demanda, você pode reduzir ainda mais o preço do transporte. Mas a deputada Raquel Muniz acha que a solução não é apenas criar mais um fundo público para beneficiar o setor. Simplesmente criar o fundo e não ter esse mecanismo de controle, né? Hoje está mais do que provado. Por exemplo, no Denatran, chega um recurso da ordem de 5% que vem do seguro DPVAT. Desde 2015, esse recurso não é aplicado, está contingenciado. Então, a gente tem que avaliar isso também, a fiscalização, o controle daquilo que já existe, para que a gente efetivamente possa investir cada vez mais. Nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o Congresso pode concluir a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na próxima terça-feira. Líderes do Centrão reafirmam apoio às reformas propostas pelo governo Temer. 84 deputados vão concorrer a cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições que acontecem em 2 semanas. Bom, a gente vai ficando por aqui e nós podemos voltar a qualquer momento com mais notícias durante a nossa programação. A gente se despede de você com imagens ao vivo da Esplanada dos Ministérios, que nesse momento ainda está em época de seca aqui em Brasília. Agora, 9h34. A gente volta na próxima segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você.